Pessoal, boa tarde para vocês, né? Boa noite, né? No final de tarde aí. Eu estou enviando para vocês, vou gravar aqui um pouquinho do nosso assunto desse encontro de hoje. Recapitulando, eu já mandei para vocês 2 aulas em vídeo e 2 textos para vocês lerem. No primeiro texto vocês vão fazer um pequeno resumo do texto que a gente passou. No segundo texto, que é um texto grande, de mais de 70 laudas, vocês vão pegar alguns pontos que vocês discordam daquele autor e vão dizer por que discordam e apresentar um pensamento contrário, fazer uma defesa, né, daquilo que vocês concordam com aquilo que ele discorda, para ficar bem interessante. E no primeiro texto das questões contemporâneas lá da educação, vocês fazem só um resumo, né, dizendo o que de fato caracteriza isso. A gente vai, nesse encontro de hoje, a gente vai trabalhar 2 termos da apologética. O primeiro termo é acaso e o segundo é acomodação. O acaso é um termo que se estuda na filosofia e na apologética, que tem uma variação muito grande de significados. Depois vocês podem ouvir uma música dos Titãs chamada O Acaso, que fala um pouco sobre isso. Sobre essa interferência do acaso na vida humana ou na criação, no momento em que você não projetou aquilo. Então o termo tem essas nuances aí importantes. Quando a gente pensa o acaso, tem que pensar a partir do ponto da filosofia, principalmente em Aristóteles, que ele vai realmente dizer que o acaso é uma interferência fortuita ou ocasional na realidade de alguém. Ou seja, é uma casualidade de alguma coisa que acontece ou que aconteceu na vida de alguém. Mas esse termo ele vai evoluindo, e quando chega no período pós-moderno, depois do século XVIII, XIX, do iluminismo, dessa questão da tecnologia, da modernidade, esse termo vai ganhando outros contornos, né? Por exemplo, alguns filósofos e teólogos e apologetas veem o acaso como a ausência de qualquer coisa. Então eu não tenho como dizer o que aconteceu, eu falo que foi o acaso. É aquela coisa muito comum hoje de se usar o termo coisa. Então é aquela coisa, coisa virou até verbo, né? Estou coisando, porque na verdade a coisa é a ausência do nome do que de fato está faltando. Quando eu atendo alguma pessoa casada que fala assim, aquela coisa, eu falo, me dá o nome da coisa, é o seu marido. Então quando a gente usa coisa, é porque a gente ou não sabe o nome daquilo que ou a gente está usando um sinônimo, né, para não pronunciar, não verbalizar o nome da pessoa para evitar sofrer menos. Então, para alguns, o acaso é a ausência de qualquer coisa. Então, não tem aqui referir o fato, eu falo que foi o acaso, ou seja, a ausência de uma causa. O que foi? Eu não sei, então foi o acaso. A linguagem religiosa seria um milagre, né? Então, na linguagem de fé, jamais o acaso vai entrar. Ou é um milagre, ou é a ação do diabo, ou é a ação de Deus. Então, o religioso fala, não, é permissão de Deus. Ou então ele fala, não, é o diabo. Ou então ele fala assim, não, é algo que é um milagre. Eu não tenho como explicar. Mas na filosofia, na apologética, alguns dizem que o acaso é a ausência da causa. Eu não tenho a causa, eu falo que foi o acaso, né? Nesse sentido, o acaso não tem influência no processo. Então, aqueles fatos aconteceram daquela forma, daquele jeito, teve aquele final, mas o acaso, por ser casual ou ocasional, aleatório, ele não tem interferência no processo, né? Então, o acaso não tem o poder de fazer nada, né? Porque nada ele provoca, ele não é a causa de nada, ele é a explicação de tudo aquilo que falta uma causa, mas não é a causa de nada, de uma forma muito
muito própria, né? É como se ele fosse completamente impotente. Impotente. Agora, quando a gente pensa do ponto de vista do teísmo, né, que faz a confissão da existência de Deus, né, quando você examina essa palavra, o acaso, né, de uma forma mais particular, mais íntima, ela se torna uma palavra de cunho negativo. Acaba não significando uma força, um poder real que exista ou que tenha interferência no processo. Então, quando a gente olha para o acaso do ponto de vista da fé religiosa, seja ela cristã, evangélica, católica, budista, kardecista, espírita, enfim, seja qual for a confissão de fé de alguém, o acaso é sempre visto de forma negativa. E ele é, numa primeira concepção, rejeitado, né, por ser algo que você estaria atribuindo a ausência de um controle, de uma direção, de um poder maior. Então, na verdade, não existe acaso dentro desse ponto de vista. Nós que somos totalmente ignorantes ou nos faltam informações em relação àquela realidade que a gente está vivendo. Então, o acaso sequer influencia na compreensão da realidade, né? Então, ele pode ser colocado na linguagem, né, no momento em que você não tem informação sobre o fato, sobre a realidade. Então, você, de primeira mão, você pode falar, é o acaso, mas na concepção de fé teísta, isso não funciona, isso não rola, né? Então, o acaso, né, ele às vezes é visto como uma lei muito ampla, muito geral, talvez a maior lei de todas as leis, né? Porque, na verdade, o acaso é a explicação de muitas coisas e, ao mesmo tempo, é a ausência da explicação de muitas coisas, né? Então, é muito interessante essa abordagem que a gente tem em relação a isso. A outra questão importante é pensar sempre na casualidade. O que causa, por exemplo, um grande terremoto? É porque aquele vulcão estava adormecido há não sei quantos anos e ele entrou em erupção e por isso houve, né, um terremoto. Ou é porque a placa tectônica lá está... por que houve um tsunami? Porque o homem desmatou. Então, a gente sempre procura encontrar uma causa para alguns fatos, alguns fenômenos que acontecem na vida humana, na vida de uma forma geral, mesmo que a gente não tenha causa. Esse dia eu estava trabalhando com uma pessoa que perdeu o namorado que se suicidou, e o namorado dessa pessoa se suicidou. Ela me ligou, desesperada, querendo que eu conversar comigo. A gente conversou bastante sobre muitos fatores, mas uma coisa que ela estava muito preocupada no suicídio do namorado, e isso estava fazendo com que ela se sentisse culpada, é que ela queria encontrar uma causa. Por que ele fez isso? E aí, quando ela pensou assim, ela já decidiu na mente dela que ele deve ter dado pistas, ou deve ter dito alguma coisa. E ela então se culpava por não ter percebido que ele tinha alguma situação para ser resolvida, que ele não resolveu, e que essa situação não resolvida foi a causa do suicídio. E eu disse para ela assim, não foque assim. Nem sempre o suicida dá pista. Nem sempre dá. Você sequer imagina o conflito interno daquela pessoa que está bem com você aqui agora e daqui a pouco ela se mata e se ela não deixar uma carta, você jamais vai saber qual foi a causa, a não ser alguém, né, que ele tenha compartilhado isso. Então você fica, por que foi? O que foi? Por que aconteceu? E aí a gente não tem... foi fraqueza, foi isso. São simplesmente conjecturas, que não passam de palhas. Agora, quando a gente pensa, né, de atribuir ao acaso uma força causística que ele não tem, né, um poder que ele não tem de ser o responsável por algumas questões, a gente precisa considerar o seguinte: o acaso não é uma força, não é uma entidade, não é uma instituição, não é uma pessoa.
né? É algo subjetivo, efêmero, intocável, é uma linguagem, é uma verbalização, é um conceito, é algo solto, flutuante, não é algo concreto. Ah, cadê o acaso? Eu quero tomar um café com o acaso. Não dá. Né? O acaso é uma estrutura de linguagem para se referir a situações que fogem do controle. Depois, como ele não é uma entidade, não é uma pessoa, não é uma estrutura, não é algo concreto, ele não pode ter poder, porque ele não existe para esse fim. Né? O único poder que o acaso tem é o poder atribuído a ele pela pessoa que quer uma explicação para o fato acontecido. E principalmente quando é um grande livramento. Né? Foi, né, o acaso, porque eu não tinha pensado nisso. Isso acontece com todo mundo. Eu já disse muitas vezes essa expressão, acaso. Isso não estava programado. Eu estava vindo de Resende e o meu pneu, passei toda aquela pista perigosíssima do Arco Metropolitano, 55 quilômetros eu passei ali sem encontrar nenhum carro, tanto do meu lado quanto do lado oposto, 00:40. Uma estrada deserta, sem nenhuma lanchonete, sem nenhum posto de gasolina. Eu passei ali 6 vezes, depois eu passei a voltar pela Dutra, pela ponte. Então 56 quilômetros sem encontrar nada. E uma pessoa passou lá uma vez só, 23 horas, tinha um bloqueio para tentar assaltá-lo. E ele passou por cima das pedras, tomou uns tiros e passou direto. Quando eu falei para ele que eu tinha passado lá 6 vezes sem sofrer nada, ele falou, você deu sorte, foi o acaso. Porque ninguém passa no Arco Metropolitano depois de meia-noite, naquela pista isolada, e não sofre nenhum tipo de ataque para ser assaltado. Ele falou que foi o acaso. Né? Então, eu falei, pode ter sido sim, porque eu não pensei em segurança, mas eu passei. Mas se eu fosse usar uma linguagem religiosa, não, foi Deus que me protegeu. Se eu fosse usar uma linguagem do jogo de bicho, você deu sorte. Né? Ou você acordou com o pé direito. Então, os termos são os mais variados e inusitados, né? São muitos. Mas então ele não tem esse poder. Depois, dizer que algo acontece é causado pelo acaso é atribuir um poder instrumental ao nada. Então, se eu disser que o acaso provoca alguma ação, provoca alguma reação também, eu estou atribuindo uma força motora ao nada. Né? Então, dificilmente você vai dizer que o nada produziu alguma coisa. Se o nada não existe, né, logo ele não tem poder de causar nada. Então a gente tem esses olhares aí. A gente tem dentro do acaso as causas inteligíveis, né, e o resultado desses acasos. Então, quando acontece alguma coisa, a causa desse acontecimento, ela é uma causa inteligível ou é uma causa sem nenhum nexo de sentido? E qual o resultado disso para quem vivencia essa experiência? Né? Então, nem todos os eventos do acaso acontecem por alguma causa. Né? Mas nada acontece sem uma causa, a não ser que seja uma coisa espontânea, né? Algo que a gente possa classificar assim, que espontaneamente aquilo aconteceu. Mas nós precisamos de estímulo, precisamos de energia, precisamos de alguém para conduzir o processo para que as coisas possam acontecer. É como se eu deixasse uma reta escavadeira parada num monte de areia e ela, sem ter o piloto para dirigi-la, ela começasse a fazer o trabalho de tirar a areia do chão e jogar no caminhão. Aí eu direciono de forma espontânea, aquela retroescavadeira começou a trabalhar. Isso não existe. Isso precisa de que um ser inteligível seja a causa da movimentação da máquina
e da realização inteligível da tarefa para a qual a máquina foi criada. Então, a causa da máquina pegar areia e jogar no caminhão é que tem em cima dela um piloto inteligível que vai fazer com que isso funcione. Mas você pode falar, mas foi espontâneo, a máquina espontaneamente começou a fazer. Também não tem problema se você pensar assim, né? Outros já veem o acaso como a grande causa. Então, para algumas pessoas, é o acaso mesmo, embora ele não seja inteligível, embora ele não tenha essa força motora, mas para alguns é o acaso, e acabou. Foi o acaso. É o acaso que vai me proteger e ponto final, né? Que é também uma proposição muito interessante, né? Que é a crença dos naturalistas, materialistas, né? Que vão argumentar dessa forma, né? Ou seja, é chamado de teleologia, né? O ensino das finalidades, né? Então, qual é a finalidade de tudo isso? Né? Para onde caminha todo esse universo criado? Isso resultou de quê? Isso resultou do acaso, de uma questão espontânea. Nunca isso resultou de uma mente inteligente, né? Então, a gente tem essa proposição principalmente relacionado à criação do universo. Então, você tem teoria que fala que um ser inteligente criou o universo, que a religião chama de Deus e que a academia hoje chama de o arquiteto da criação. E nós temos a teoria de Darwin, né, da questão de que o ser humano vai evoluindo, e tem a de Lamarck da questão espontânea, de que espontaneamente as coisas foram surgindo. Então a gente tem... Qual é a causa de tudo isso existir? É o acaso? Foi espontâneo? Né? Ou alguém criou uma espécie, ou essa espécie surgiu do nada, do acaso, e daí você tem a evolução das espécies? Enfim, é preciso realmente entender sempre de forma teórica, porque é tudo crença, é tudo abraçado pela fé. Qual a relação do acaso com o teísmo? O teísmo crê que o acaso não existe, que um Deus soberano governa e que tudo que acontece na vida da criação, seja das árvores, dos animais, dos homens, dos planetas, acontece sob permissão desse Deus. Então, como é que a gente combina acaso com um ser que comanda, que dirige, que permite todas as coisas? A gente já estudou isso aí nos outros modos, né? A origem do mal, né? De onde que vem. Então, se a gente conceber, e essa deve ser a concepção de quem é teísta, né? Que o acaso é uma nomenclatura para fazer uma referência a uma causa que você não tem como dizer qual é a causa que causou essa causa, né? Aí o acaso vai reinar. Mas se você tem de pressuposto, crença teórica ou empírica sua, de que tudo que acontece tem uma causa, aí não dá para você conceber essa ideia, né, do acaso como originador. O acaso vai ser a falta de uma causa própria que você possa dizer o que foi, embora depois você venha, né? Porque a existência do acaso causando as ações tira Deus do trono, né? Então você colocar um Deus que governa ou um prefeito que governa e colocar o acaso, você vai ter que eliminar um ou outro. São excludentes. Se o acaso existe, não tem ninguém no controle, né? E muito menos pode existir um criador inteligente. Então, se tem o acaso, se tem a sorte, eu sempre questionei muito isso. Então, sorte para mim é vontade versus oportunidade. Vontade, o que é? Você se prepara para ser alguma coisa que você quer ser e você precisa dar oportunidade. Se tiver a oportunidade com o preparo, você vai conseguir. Às vezes você se prepara a vida toda e não tem oportunidade. E às vezes você tem a oportunidade e não está preparado. Mas sempre quando combina preparo, né, treino, capacitação e a oportunidade, você vai conseguir sucesso. É aquela frase de Oscar: eu não sou mão santa. O resultado da minha quantidade enorme de cestas é treino, é preparo, é capacitação. Chega no jogo, sai a falta, é a oportunidade dele colocar em prática o que ele treinou. Aí vai ser sucesso.
Então, fora disso, e ainda assim você preparado com a oportunidade. Aí, se o acaso quiser, você não vai conseguir. E se Deus também não quiser, você não vai conseguir. Então, na verdade, tanto você crendo num Deus que controla, quanto no acaso, me parece que a palavra final não é do indivíduo. Por exemplo, o que a gente pode fazer contra o coronavírus? O que a gente pode fazer? Qual é a nossa... Que tipo de capacidade a gente tem, ser humano, que nos permite lidar com isso? Nenhum. A gente não pode fazer nada. Simplesmente seguir as orientações de quem também está perdido, né? Porque ninguém sabe realmente o que fazer. Apostar na questão de algumas coisas que são básicas, como higiene, que, na verdade, a maioria das doenças são adquiridas por falta de higiene. Todo lugar que não tem higiene, o índice de mortalidade é muito maior do que o lugar que tem higiene, que tem saneamento básico, enfim. Então, é resgatar coisas elementares, básicas, e esperar, né, por um avanço científico que consiga compreender isso e fazer uma vacina. Mas a gente não pode fazer nada. Qual é a causa do corona? Qual é a causa? É o acaso? Né? Hoje teve um político que disse que foi a natureza que premiou a humanidade com essa doença para a humanidade entender a importância do Estado. Né? Então, outro fala, não, é o diabo. Outro fala, não, é Deus querendo punir a humanidade. Outro fala, não, são os chineses que fizeram esse negócio. Então, vai depender muito dos interesses de cada um, das crenças. Mas o que eu quero dizer é que mesmo você tendo preparo e tendo oportunidade, pode não rolar nada. Mas o mínimo que se requer é isso. Né? Então, a questão é exatamente essa. Não é sorte, não é acaso. É preparo e oportunidade. Mas se alguém crê no acaso, fala, não, eu estava na hora certa, no lugar certo, por isso dei sorte. Ou estava na hora errada, no lugar errado. Então, é uma questão realmente de cada um que precisa ser respeitado. Mas no caso do teísmo, que crê em um Deus que governa, se ele admitir o acaso, ele tem que tirar Deus. Não dá para você compactuar com a ideia de que tem alguém que governa, alguém que dirige de forma inteligente e o acaso também atuar. Não dá para fazer isso, né? E qual seria a natureza do acaso? Né? Qual é a natureza dele? Ele depende de quê? Né? Normalmente, são usadas duas formas de se expressar em relação ao acaso, né? Que, na verdade, seria de natureza, da discussão da origem das coisas. Então, qual seria a causa desse fato? O acaso seria, na etimologia, isso. Né? Atribuir a origem das coisas. Aí, a gente precisa separar em duas vertentes. O acaso como uma probabilidade matemática, né? E o acaso como causa real. Então, se eu somar 2 e 2, na matemática dá 4. Mas se eu jogar um dado, um jogo chamado Splanding, que eu joguei muito, né, quando eu vivia jogando pelas noites da vida, a gente joga uma pedra de dado, né, e o lado que ela cair, a gente aposta. Ai, Senna, Duque, tá. E o lado que ela cair, eu ganho. Então eu aposto na Senna. O cara joga o dado para cima. Matematicamente, a minha chance de acertar ali é 1 em 1000. Né? Que tem que multiplicar, são 6 lados, né? Aí no início daria 36 possibilidades, depois eu teria que multiplicar esse 36 por 6 para jogar o dado, depende de quem jogou o dado. Então a probabilidade de eu acertar, ela matematicamente existe, mas ela é muito pequena. Mas o acaso, nesse sentido, elimina a probabilidade matemática. Eu vou jogar, qual que você vai? Aposta em qualquer um. Aí apostei em qualquer um, o cara jogou o dado, caiu. Foi um acaso, eu dei sorte, tá? Né? Aí não há, não, vou avaliar aqui, igual quando a gente joga dominó e joga sueca. A gente conta as cartas, conta os naipes que saíram, as pedras, faz a conta. Bom, se eu puxar esse as, vai cair duque, aí eu vou bater. Aí você faz toda uma estratégia matemática, né, para você finalizar a partida.
Aí você arrebenta, pô, você deu sorte, deu cagada, foi o acaso, mas não foi. Você analisou a questão do ponto de vista da matemática, né? Então você não tem como fazer essa relação. Probabilidade matemática, se existe 1 em 1 milhão, pode acontecer. E acaso não dá para você ter esse tipo de referência de probabilidade, seja ela qual for. E segundo, além dessa questão, o acaso relacionado aos fenômenos naturais, como causa de alguma coisa, né? Então, os cientistas pensam muito nessas abordagens em relação aos acontecimentos naturais e o acaso. Por exemplo, se você vai lá no seu quintal e enterra um relógio de ouro, você enterrou lá. Alguém passa lá sem nenhuma intenção para pescar e resolve cavar isca no seu quintal. E ao cavar essa isca no seu quintal, ele encontra o seu relógio de ouro enterrado. Aí eu te pergunto, esse encontrar o relógio de ouro foi um acaso ou não? Ora, se alguém, de forma racional, consciente, enterra um relógio no chão, né, no terreno, e o outro encontra esse relógio ao acaso, porque não foi uma coisa que ele planejou encontrar, ainda assim há uma questão de racionalidade, porque ele só encontrou porque alguém colocou lá. E esse alguém que colocou lá, colocou de forma racional. Então, quando alguém racional enterra alguma coisa, um tesouro, nesse sentido desse exemplo, e alguém encontra isso por acaso, ou seja, sem ter planejado isso, ainda assim a situação não tem uma origem, uma causa do nada. Ou seja, alguém foi lá conscientemente para se proteger e enterrou. Então a causa é de uma ação racional, um propósito de alguém de forma racional de colocar essa questão lá. Então, de uma forma, para a gente fechar esse ponto, o acaso, então, ele não pode causar ou originar nada no universo nem na vida das pessoas. Todo evento, literalmente falando, tem uma causa que a gente pode não conhecer de um primeiro momento, pode nunca conhecer essa causa, né? Pode não compreender naquele momento e vir a compreender depois, mas de uma forma geral, a gente vai ter uma causa para tudo que acontece, né? Porque precisa de uma casualidade. E as escolhas que alguém faz são causas inteligentes ou não inteligentes das consequências da vida de alguém ou da natureza. Então, as escolhas feitas por uma pessoa, né, racional, que tem um entendimento da realidade vivida, terá consequência que terão como causa, ou seja, o que causou aquela decisão que você tomou. Então, não dá para fugir de uma responsabilidade das consequências de uma decisão, porque se a consequência é positiva, a causa dessa coisa positiva é a decisão. Se a consequência é negativa, a causa foi a decisão. Não dá para dizer, foi o acaso que me presenteou com essa questão. Não dá para fazer isso, né? Então, já que o universo se manifesta de forma inteligente, há um ordenamento do universo, é razoável supor, então, que há uma causa inteligente para tudo isso. Eu já dei para vocês aí a questão da racionalidade humana e o ordenamento do universo. Se a gente consegue compreender o universo, mesmo ele sendo algo gigantesco, é porque há na mente humana algo que há no universo, uma certa racionalidade, uma possibilidade de compreensão. Então, um ser inteligente que criou a mente humana também deve ter criado o universo. Então, o acaso ou a casualidade aparente, né, como uma loteria, como uma sorte, como uma coisa assim, né, na verdade, não se encaixa no entendimento de uma mente inteligente, de um ser que governa, que dirige, que seria a causa de tudo aquilo que tem, que existe primeiramente, né? Então, ele pode ser até uma forma linguística da gente fazer uma referência a determinada situação, mas nunca a origem de alguma coisa.
O segundo termo que a gente usa na apologética é acomodação. Então, na apologética, a acomodação é um termo que tem duas relações muito fortes no meio cristão, né? Uma que é aceita e uma que é rejeitada, né? Essa expressão, acomodação de Deus, né? De que Deus se acomoda às circunstâncias finitas dos seres humanos para se revelar, para se comunicar conosco, né? Através da encarnação de Cristo, através da Escritura, é uma coisa muito polêmica, né? Deus se acomodar às circunstâncias finitas, limitadas dos seres humanos para se revelar, para se descortinar, como se ele coubesse nisso. Então, ele precisaria fazer um processo de comprimir o ser dele, que é grandioso, para ele encaixar, ou seja, dentro dessa caixa de fósforo que seria o universo humano na sua finitude. Então, essa acomodação autolimitadora da parte de Deus para se comunicar com as criaturas finitas, elas dão pano para manga. Então, muitos críticos, né, da questão da fé, da Bíblia, enfim, acreditam que Jesus se acomodou a essas posições dos judaísmos, né, posições errôneas daquela época, né, para poder desenvolver essa história do cristianismo, né. Outros, né, já falam o contrário, rejeitam essa forma de acomodação, né. Então tem dois tipos de acomodação, que a gente pode chamar de adaptação, né, que seria a forma mais legítima de entender isso. Então Deus, por causa da sua infinitude, da sua grandeza, se adapta ao nosso entendimento finito para se revelar. Mas o que Deus quer, né, na verdade, o que ele traz de proposta não se acomoda ao erro humano. É difícil entender isso, é paradoxal. Ele se acomoda, se adapta ao mundo humano, mas ele não acomoda o lado ruim do ser humano, ou seja, os seus erros, porque aí ele perderia a sua santidade, né, a sua perfeição, porque ele também se acomodaria ao erro humano. Então tem diferença entre adaptação e acomodação do contexto humano e dos erros humanos. A diferença é a seguinte: na adaptação, Deus se adapta ao entendimento finito do homem. Então ele se adapta, faz com que a gente possa compreendê-lo através disso, né? As verdades, elas são reveladas de forma, né, parcial, ou seja, dentro da capacidade de compreensão do homem, numa linguagem humana, que é a única forma que o ser humano teria de compreender essa verdade. E para isso usados os antropoformismos e a antropopatia, que é uma linguagem de antropoformismo que atribui formas humanas a Deus. Deus tem olho, Deus tem braço, Deus tem perna, sendo que Deus não tem nada disso porque é um ser espiritual. E também a antropopatia, que atribui sentimentos a Deus, sentimentos humanos. Deus chorou, Deus se alegrou, Deus se entristeceu. Deus não tem nada desse sentimento, esse sentimento humano e forma humana que a gente, para poder entendê-lo, como disse C.S. Lewis, Deus se rebaixa à linguagem humana para ser compreendido. Então a gente só pode compreender Deus e falar de Deus numa linguagem humana. Então você fala assim, Deus é amor. Ora, a minha referência de amor é humana, então eu estou me referindo de um sentimento humano para falar de Deus. Mas Deus está muito além disso, né? Essa referência, Deus é bom, Deus é Pai, tudo é linguagem humana para se referir a um ser que você não tem linguagem sobre ele. Então é importante que a adaptação, o rebaixamento é nesse sentido, de capacitar ou de permitir à criatura finita de se relacionar, de se comunicar e de compreender essa verdade, né? Então o que parece, na verdade, ser uma acomodação, na verdade é um equívoco, né? Uma adaptação ao infinito, à criatura, não uma acomodação ao erro, né? Ao pecado, né? A verdade também não está mascarada nessa linguagem, ela está ilustrada em figuras de linguagem para a gente entender. Não, ele não mascara, né? E a linguagem, que é a linguagem humana, ajuda a compreender melhor ainda essa verdade. E a atividade de Deus então é revelada de uma forma que a gente possa se compreender,
porque Deus se adapta às circunstâncias humanas. É como se você fosse morar na Antártida e tivesse que se adaptar à temperatura de 20 menos, abaixo de zero. Você tem que se adaptar para você poder interagir com o mundo de quem mora lá na Antártida, principalmente dos golfinhos, né? É uma brincadeira aí para vocês poderem sorrir. E aí você tem aquela questão paradoxal de Isaías 55, que fala que os pensamentos de Deus, os planos de Deus, os caminhos de Deus estão para além da capacidade humana, mas ele permite essa compreensão para que a gente fosse poder compreender o que ele quer para a gente. Então nem sempre, né? E aí tem a questão de Jesus e a acomodação, né? Então Jesus é o Deus encarnado que vem realmente para viver essa vida humana, ter o sentimento humano, ser alguém humanizado, né? Também com a natureza divina, mas poder experimentar exatamente essa realidade, né? Vivida pelos seres humanos, o que vai credenciar Jesus de ser lá o juiz, né? Porque ele, na verdade, teve essa experiência humana, então sabe exatamente o que é ser traído, o que é ser agredido, o que é passar fome, o que é não ter dinheiro, né? Então Jesus sabe exatamente o que é isso, porque você precisa ser homem para isso, para saber o que o homem pensa. Então não há nenhuma evidência, né, de que Deus tenha se acomodado ao erro humano, né, ou qualquer coisa assim. Nem qualquer indicação de que a autolimitação de Deus, né, em Cristo, por exemplo, seja, né, para concordar com o erro humano, né? Jamais isso foi uma verdade. Então, na verdade, a acomodação é uma adaptação, um rebaixamento divino, não rebaixamento de moralidade, mas uma facilitação que Deus nos dá de permitir que a gente discurse sobre ele, fale sobre ele na linguagem humana, expressando sentimentos humanos. É como se Deus se relacionasse conosco. É como não? Né? Sem violentar a nossa humanidade. Por isso que eu sempre falo, antes de eu ser cristão, eu sou um ser humano. Antes de eu ser qualquer coisa, eu sou um ser humano. Porque Deus se fez homem para exatamente compreender melhor o homem, e mesmo antes de se fazer homem, se comunicava com o ser humano dentro da humanidade, dos sentimentos humanos, né, dos pensamentos humanos, das formas humanas. Então, para você pegar um ser desse porte, um ser transcendente, sobrenatural, e fazer ele se relacionar com um ser finito, frágil, pecador, efêmero, só há uma possibilidade, só se aquele que está lá em cima descer ao nível do mais fraco, para permitir que o mais fraco se relacione com ele. Então, acaso e acomodação são as duas palavras aí da apologética de hoje, para vocês pesquisarem sobre essas palavras aí, darem uma lida para melhorar um pouquinho aí o nosso conhecimento. Então, tenham uma boa semana e não vou passar nenhum trabalho nesse encontro para que vocês possam terminar aquele trabalho anterior.